se defendia assim? Porque eu participei também do movimento estudantil na faculdade, né? Fui parte do centro acadêmico, fui presidente do centro acadêmico. E aí a gente tem algumas pautas ali. Quais eram as suas ali? Bom, as pautas na época do movimento estudantil, isso aí foi 98, 99, 2000, 2001, até acredito que 2005, eu defendia, e aí era o secundário, a gente defendia, por exemplo, a escola pública de qualidade. O acesso pleno e restrito do jovem à escola, em face das dificuldades de vaga na escola, e isso continua até hoje. Quando eu falo vaga na escola, eu falo das pessoas que não têm condições. E isso é um direito constitucional, tá lá. E é uma obrigação do Estado, é dever da família, mas sobretudo do Estado. Eu sempre defendi o ensino de qualidade, o acesso ao esporte, à cultura. Naquela época, hoje mais não, isso hoje já está consolidado, mas foi uma luta. A meia entrada, né? Sim. A meia passagem, eu sou da época do passe. Né? E aí que as pessoas compravam na Transpal no CEPA, Transpal na Buarque de Macedo, aqui próximo. A gente defendia mais postos para que as pessoas tivessem acesso ao passe, que os governos pudessem dar o passe livre. Olha, agora que isso vem efetivamente acontecer, o passe livre, para que as escolas públicas dotassem de estrutura. Por quê? Porque, Nicolas, o grande vilão disso tudo é que a gente cresce escutando que educação, cultura e esporte é o que vai mudar a sociedade. Mas isso é muito discurso. Então, se isso é de fato importante, é preciso defender isso. E só pode defender isso quem vive na pele. Verdade. Eu estudei em Lafayette Bela, eu estudei em Eunice Campos, eu estudei no CEPA, minha mãe era servidora pública e trabalhava na biblioteca e me deixava pequeno numa creche que tinha dentro do CAGB. Essa semana eu fui no CEPA, finalzinho de tarde. Quando você chegava ali no CEPA, final de tarde, 5 horas, 5 e pouco, era um mundo de gente saindo do CEPA, indo pegar o ônibus do outro lado. E isso hoje você vê um CEPA daquele praticamente vazio, dói. É o maior centro de ensino da América Latina. E isso é um projeto de quantos anos? Sei lá, mais de 60 anos, 50 anos. Então, assim, no movimento estudantil, a minha defesa sempre foi e ainda é pela educação pública de efetiva qualidade. E naquele período também tinha um grande problema. Professores mal remunerados, várias greves, eu perdi anos letivos por conta disso. Não havia o transporte escolar como hoje tem, para quem tinha dificuldade de transporte, merenda de má qualidade, governos que não dava valorização aos servidores públicos, o acesso às universidades e ao nível superior era complicado, então você não tinha quadros de professores com acesso às universidades, às pós-graduação, aos mestrados e os doutorados. Então essa sempre foi a luta da gente do movimento estudantil, essa inquietude. Tem músicas assim, nós estamos em 2021. Você e Wesley e os demais que estão aqui nos acompanhando, muitos não eram nascidos, eu também não. A gente vê muito isso aí, olha, o Cazuza, o Renato Russo, cantava músicas naquela época sobre o nosso país, fazendo uma crítica muito construtiva, que ela hoje é tão atual no tempo que eles fizeram a composição. Então o que você está dizendo, né? Por exemplo, que país é esse? Né? Então você vai olhar lá atrás, você vai se remeter ao presente do mesmo jeito. Claro que há evoluções, há uma conquista nisso, né? Por exemplo, o acesso ao nível superior, as pessoas terem o nível superior aumentou fortemente. Não é ainda o que nós queremos, porque muita gente, sobretudo quem não tem condições de ter um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, vai para onde? Vai para as particulares. E se sacrifica. Eu me sacrifiquei, minha esposa sacrificou. Eram 2 faculdades, a sorte que a gente não tinha filho na época, 2 faculdades particulares. Naquela época era quase, se pagasse em dia, era quase R$1.000. R$1.000 hoje é dinheiro, imagine há 10 anos. Então, mas era necessário. Por quê? Porque precisava se trabalhar durante o dia e se estudar à noite. Então, isso é um sacrifício. Por quê? Porque, infelizmente, as políticas públicas de educação, ela de fato, que precisava ser universalizada, ter a isonomia, ela não acontece. Quem sofre mais? Sofre as pessoas que estão na ponta, as pessoas que têm vulnerabilidade social. E esse sucateamento que a gente vê da educação, isso seria justificado com o quê? Com um projeto de poder ou a sua visão? Vez ou outra há uma exceção de governos, porque é o seguinte,
eu já estava falando sobre isso. Ou a gente ou entende que as políticas públicas são políticas públicas de Estado e não de governo, e quando eu digo isso, há uma separação. Por exemplo, governo você elege a cada 4 anos. E aí, evidentemente, que se você muda o governo, o outro que entra com em regra, entra com uma concepção diferente. Uhum. Mas a política de Estado, ela é feita para a sociedade. A educação precisa ser uma política de Estado, independente de governo. Então, vamos dizer que você tem um governo em determinado município ou estado que venha investido na educação, o ciclo daquele governo acaba, o outro governo não tem o entendimento que a educação deve ser, de fato, uma política de Estado, aquilo ali fica estagnado no tempo. E aí você imagina, e aí é onde está o grande problema da política educacional. Para você ter ideia, nos últimos 4 anos havia um levantamento de que, fruto do antigo Fundeb, que era o Fundef, Alagoas, os municípios de Alagoas receberam quase 1 bilhão de recursos. Era tipo assim, foi na justiça e virou um precatório, e aí começou a sair esses dinheiros para vários municípios. 1 bilhão, se efetivamente fosse investido na educação. A gente tem noção do que é 1 bilhão. Tem municípios pequenos aqui que receberam 30, 50 milhões de reais. Pô, se o cara investisse efetivamente 30, 50 milhões em um municípiozinho pequeno de 20, 30 mil habitantes, era uma verdadeira revolução. A educação, ela é terceiro plano. Entendeu? Terceiro plano, como você diz assim, ó, dentro da própria educação. O cara está preocupado com o seguinte: compra aí notebook. Sim, mas você vai comprar notebook para quê? Não, rapaz, monta aí uma sala dotada de 30, 40 computadores melhores. Meio de gastar o dinheiro, né? Exato. Mas você vai usar o quê? Qual é o plano? Você tem profissionais para aquilo ali? Você está capacitando? Seus professores estão sendo capacitados, bem remunerados? Exato. Tem incentivo? Então, é isso que a gente está dizendo. É preciso ter uma educação dotada que o ser humano que esteja ali, os recursos humanos, tenha valor. E não é só a educação. Você precisa ajudar as pessoas a se formar para a vida. E aí você precisa ter uma educação agregada à educação profissional, ao esporte. Você precisa ter a cultura. Isso tudo é educação. Tudo que nós vivemos é educação. É preciso entender isso. E isso até afasta o jovem de querer falar de política, de querer se envolver com política, né? Porque acaba sendo um pouco desmotivante. Porque aí você tem um país, uma inflação muito alta, desemprego, endividamento, essa questão também do FIES aí. O sonho, né, da faculdade de muitos virou um pesadelo, porque a gente tem aí um índice de endividamento muito grande, né, dos jovens que se submeteram a pagar o FIES para poder se formar. E aí vira um ciclo assim, uma bola de neve gigantesca, e a educação sempre levando pancadas e mais pancadas. Para que foi instituído o Estado? Qual é o papel do Estado? Se a sociedade vivesse sem o Estado, quem ia normatizar? Quem ia ser o regulador de tudo? Então o Estado foi criado para que a sociedade tivesse um direcionamento, tivesse normas. Então o papel do Estado é esse. Mas o Estado existe porque existe sociedade. Exato. E se existe sociedade, esse é o papel do Estado. Mas o Estado foi criado para a sociedade. É tanto que, se você for pegar o princípio do interesse público e o princípio da supremacia do Estado sobre o direito individual, qual é o grande mistério disso? É o seguinte: olha, o interesse público sobrepõe ao privado. Deixa eu assim exemplificar isso. Se nessa avenida tivesse uma casa no meio, o Estado, pelo interesse público, a supremacia da sociedade, pode vir desapropriar de imediato. Por quê? Porque aqui vai passar uma via. Uhum. Essa via é um interesse público. De quem de público? Da sociedade. Então essa via é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Se eu tiver um palácio e ali for necessário construir uma escola, a supremacia do interesse público sobrepõe ao interesse privado. Mas aqui eu fiz uma linda casa, tem problema. O Estado vai indenizar, mas a escola ela é importante porque é para a sociedade. Mas isso não pode ser lindo no direito, isso não pode ser lindo na sociedade. É de fato que a sociedade é mais importante do que qualquer governo. Só existe governo e só existe Estado porque existe sociedade. E aí, consequentemente, isso é uma cadeia de pensamento que foi efetivado. Consequentemente, porque existe a palavra servidor. Né? Se a gente está falando de Estado e a sociedade precisa entender, por que existe servidor? A palavra servidor vem de servidão. Servidor público.
ele está ali para servir. Porque ele é público, já está dizendo, porque ele pertence ao público, é da sociedade, porque ele pertence ao Estado. A máquina do Estado tem que funcionar para a sociedade. E a gente não pode se desmotivar. Hoje eu estava dizendo exatamente isso, Nicolas e Wesley. A sociedade está de um jeito que ela está percebendo que a sociedade anda independente de governo. Uhum. Entendeu? Porque chega um momento que a classe política, sobretudo os mandatários, a falta de planejamento, de efetivação de políticas públicas, a descrença nos governos, tem feito entender à sociedade que ela funciona independente das ações de governo. Um exemplo clássico disso nesse momento. A economia voltou normalmente. Qual foi o plano de política pública da retomada da economia no Brasil? Nenhum, não se há. Mas se você for agora na orla, está cheia. Se você for nos restaurantes, está cheio. Se você for nos supermercados, estão cheios. O trânsito está cheio. Por quê? Isso é economia sem ter políticas públicas efetivas. Qual é o plano de governo aí para a economia? Nenhum. E por que voltou? Porque a sociedade trabalha, ela é trabalhadora, ela quer os objetivos dela, ela sai de manhã, independente se o governo está fazendo ou não políticas públicas para a sociedade. O brasileiro é assim. Nós somos resilientes, o povo brasileiro é corajoso, ele vence as dificuldades, é estilo da gente mesmo, isso é do brasileiro. Nós somos alegres, nós somos participativos, nós não nos entregamos. Só para ter um exemplo, na crise vocês fizeram isso aqui. No meio saindo de uma pandemia, e espero que a gente não tenha uma terceira onda, e com fé em Deus não vai ter, mas vocês criaram isso aqui num momento que em tese não era para se criar nada. Todos, olha, isso não é o momento de investir. Não é o momento de investir, o governo não incentivou novos negócios, não tem uma política pública para incentivar a juventude a pensar, a empreender. Empreender é um sentimento, é uma palavra muito forte, você pode empreender, o empreendedorismo, isso aqui é um empreendedorismo, em todos os sentidos. Então, assim, não forma a juventude para empreender, não cria políticas, programas de governo para que a juventude possa participar e dar o seu primeiro passo. E isso aí, consequentemente, nós estamos falando de acesso à universidade, nós estamos falando de acesso a crédito, nós estamos falando de acesso às atividades públicas, a facilidade nisso. Então, imagine, entendeu? Uhum. Mas isso a sociedade toca. Consegue tocar. Então é o meu receio. Porque se o Estado foi criado para isso, o Estado tem esse dever de fazer esse papel na sociedade. Mas a sociedade está inquieta porque ela está percebendo cada dia mais que as coisas têm acontecido independente do governo. Quando o governo começa a bater cabeça, a sociedade continua andando. Agora, qual é o ruim disso? Está aí. Né? Falta de insumos dos mais diversos, falta de veículos, combustível estourado, os alimentos com preços desenfreados, como você colocou, a inflação aí incontrolável. E tudo isso, quem é possível regular? Aí é o papel do Estado, não é papel da sociedade. Uhum. O papel da sociedade é exercer o seu papel, é trabalhar, é empreender, é viver a sociedade, é consumir, é produzir, é vender. A sociedade é essa, mas o Estado é o papel que regula. É basicamente isso que eu penso. Entendeu? Hoje a sociedade está falando muito de vida saudável, né? Alimento saudável, agroecologia, produtos orgânicos. Dr. Ricardo Ramalho, há mais de 20 anos, ou quase 3 décadas, vem falando da necessidade de que a sociedade possa se alimentar com produtos saudáveis. E o quanto isso representa para a saúde do cidadão. Principalmente nesse momento, né, Alan, de pandemia, que o pessoal passou. E para a economia local também, né? Exatamente. Então, por exemplo, essa semana o Instituto Terra Viva lançou um manifesto, um projeto de lei que é de interesse da sociedade, foi iniciativa da sociedade, a legislação permite, pedindo a proibição da pulverização aérea. Né? O agrotóxico, por exemplo, nas usinas, aqueles aviãozinhos voam com pulverização aérea agrotóxico. Aquilo vai para o vento. E imagine que em um determinado momento aquilo pode atingir diretamente as pessoas. Né? E ele defende, ele é um forte defensor do uso
do não uso do agrotóxico. Isso demonstrado claramente nos alimentos, o que é que isso representa de impacto na saúde das pessoas. Tem estudos que demonstram que determinada área em Alagoas aumentou muito o número de pessoas com câncer em face dessa pulverização aérea do agrotóxico. Então isso é estudo, isso reflete na saúde pública, investimentos públicos que é necessário para se manter a saúde, mas sobretudo o direito à vida. Respondendo, o senhor sabe que a Ecovia Norte é uma luta nossa. Desde 2009, desde a audiência pública, que a gente luta pelaquela Ecovia Norte. E o nome já está dizendo, Ecovia Norte. Aonde é a Ecovia Norte? Para quem está nos assistindo que não conhece, é aquela avenida que sobe de Guaxuma até o Benedito Bentes. E o doutor Ricardo foi muito feliz. Eu penso exatamente assim, e estamos vendo na Secretaria de Turismo como implantar algo ali que possa significar o avanço no turismo. Porque aquela via ali, Nicolas e Wesley, todo o turismo da gente que vai para o norte, de Maceió, daquele entorno, ele vem pelo aeroporto, desce no aeroporto, pega aquela via por dentro do Bio, que sai ali no G. Barbosa, entra pelo 2 e desce para Guaxuma. Dali você vai para todo o norte de Maceió. Barra de Santo Antônio, Paripueira, Cruz das Almas. Por exemplo, você está no Ritz, você não vai descer aeroporto do Valdo Guarmonteiro, Fernando de Lima, pegar tudo para chegar no Ritz. A Ecovia foi feita uma via extremamente para o desenvolvimento econômico. Não pense hoje que o Benedito Bentes é aquele bairro de 35 anos, não. O bairro do Benedito Bentes hoje ele é importantíssimo para Maceió e para Grande Maceió. A Ecovia Norte, doutor Ricardo, e aí a gente continua com o nosso movimento, ela foi uma via pensada não somente para fazer asfalto, não. Ela tem canteiro central apropriado, ela deve ter ciclovia, ela deve ter espaço para pedestre, o canteiro dela deve ser devidamente arborizado, ela deve ser sinalizada, para não ficar só o seguinte, olha, faz uma via de qualquer jeito porque vai servir para interligar um ponto a outro e tá bom. Não, não é isso. A Ecovia Norte, quando ela foi planejada, e aí nós participamos da primeira audiência, criamos o movimento Ecovia Norte para chegar a esse momento, ela foi feita como um vetor de desenvolvimento econômico, um meio por onde vai passar o desenvolvimento econômico, além de estar em uma área belíssima. Você chega ali no final dela, e eu sou defensor do Mirante da Ecovia Norte, inclusive em junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós fizemos um ato. Você vai chegando no final da Ecovia, vindo pelo Benedito Bentes, porra, você vê aquele mar lindo de Guaxuma. Então ali não pode ser uma via qualquer, você não pode abandonar aquilo. O poder público deve obrigatoriamente, e aí ela é uma obra do município, fazer daquela via um vetor de desenvolvimento econômico e sobretudo do turismo. Já imaginou o turista que está vindo a Maceió pela primeira vez, um receptivo, pega ele, desce no aeroporto, coloca ele em um ônibus ou em uma van e ele desce numa via totalmente desorganizada, totalmente desestruturada. A primeira impressão é que fica, cara. Porra. E tudo por conta de quê? Tudo por conta de falta de políticas públicas. Qual a solução em plena crise de desemprego, em especial aos pequenos empresários e funcionários que foram lesados nos bairros atingidos pela Braskem? A gente tem uma grande problemática nesse sentido, né? E isso tem incomodado muito. Mas aí vem uma questão. Isso é um grande problema que está dentro do município de Maceió. Não falo nem da prefeitura de Maceió. Eu falo dentro do município de Maceió. Eu sempre lembro o seguinte: isso parece meio que se fosse um corpo humano. Um braço de Maceió está paralisado. Foi exatamente os bairros atingidos. E aí o comércio local ali deixou de existir. Consequentemente, essa atividade comercial não é coisa que você leva para outra região e do dia para a noite você consegue consolidar os seus clientes. Você consegue inserir ela no comércio local. Primeiro por quê? Porque aquela população que ali estava, ela hoje se dividiu. Então tem gente que morava no Bebedouro que foi morar no Canaã. Tem gente que morava no Bebedouro que foi morar no Benedito Bentes. Tem gente que foi no Farol, no Estáquio Gomes. Quem morava no Pinheiro foi morar no outro lado do Farol, foi morar na parte de baixo. Então o comércio que ali já estava consolidado,
ele do dia para a noite, geograficamente, ele perdeu essa consolidação. O que é que eu entendo que é necessário? Eu entendo que é necessário que o município, junto com a Braskem, tenha que efetivamente relocar esses negócios, dar efetivo apoio para que eles se reinciram dentro do comércio da cidade de Maceió. E você vai me perguntar, isso é fácil? Não, não é fácil. É complicadíssimo. Como eu te falei, você vai precisar daquilo que você levou dezenas de anos para se estabelecer, para ter o seu comércio, para ter a sua clientela, para ter a sua marca, você vai para outra região disputar com aqueles que já estavam na região e que já tinha a sua clientela definida e que já estava geograficamente instalada. Mas você não pode fechar os olhos. Eu tenho visto muito a reclamação e tem sido reiterados os atos dos comerciantes, dos empreendedores dos bairros afetados, dizendo que está totalmente abandonado. Estão à espera de um acordo extrajudicial com a Braskem. Me parece que esses acordos, os valores não são satisfatórios para quem tem o comércio, porque quando você tem um comércio constituído, você tem o fundo de comércio. O que é o fundo de comércio? É tudo que já foi produzido na empresa, né? Você tem a sua carteira de cliente e você vai precisar começar efetivamente do zero. Por mais que seu produto seja bom, que você entenda que se você está lá, mas isso leva tempo, não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Então, no presente momento, essa é uma discussão que precisa se criar um plano de estímulo e de incentivo aos empreendedores dos bairros atingidos. E esse plano, ele não pode ser só um plano sem a necessidade efetiva do aporte econômico, ou seja, do dinheiro mesmo. É preciso que o poder municipal chame a Braskem, o judiciário, o Ministério Público, e diz, existiu aqui centenas de comerciantes afetados. E esses comerciantes, além de perder a residência, eles perderam o comércio. E quando eles perdem o comércio, eles perderam a renda, eles perderam o sustento dele. E esse é um papel que depende muito do município. Mas eu entendo que Maceió, que as pessoas que foram afetadas nos bairros da Braskem, eles foram relocados. E a gente precisa, geograficamente, também relocar esse comércio e dar todo o apoio necessário para que esses comerciantes que tinham se estabelecido possam se restabelecer em novas regiões. Deixa eu dizer, isso assim, não foi uma ideia de campanha. Tem uns 4 anos, desde 2017, que a gente vem pensando, defendendo a ideia de um novo polo industrial. Apesar de ser o nome polo industrial, e ele fica mais exemplificativo por ser um polo industrial, mas ele também, na ideia da gente, ele entraria centro de distribuições, a indústria seca, seria um polo multissetorial, de muito comércio, e entrando também as indústrias, não deixaria de ter, sem sombra de dúvidas. Maceió tem um distrito industrial que foi da época que Major Luiz Cavalcante foi governador. Isso, sei lá, tem no mínimo uns 50 anos, que a gente conhece ali. Ele está ali no Salvador Lira, naquela região. Maceió cresceu. Então ali é preciso manter, é preciso revitalizar e é preciso dar apoio ao nosso distrito industrial. Mas ele já, pela mobilidade dele, ele já não representa mais a necessidade da grande Maceió. E Maceió hoje não tem um polo industrial para que as indústrias que aqui se queiram se instalar, e que já estejam instaladas em espaços alugados, possa ter um local adequado. Então, em 2017, a gente começou a pensar em um novo polo industrial. E aí eu explico por que na região do Benedito Bentes, do Graciliano, do Világio Campestre. Olha, um polo industrial ali, exatamente, quando você entra no G. Barbosa do Benedito Bentes, naquela nova via, na via que liga o Benedito Bentes ao aeroporto, que liga o Benedito Bentes a São Luís de Quitunda, a região norte, a L105. Tem uma parte nova que pega pro Graciliano também, né? Exatamente. Naquele entorno ali, mais ou menos onde tem a subestação da Chesf, que ela está mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros da BR-104, do aeroporto, é onde eu defendo que seja um polo industrial. Como é que a gente vai falar de desenvolvimento econômico? Nós vamos falar de emprego sem ter uma referência de um polo industrial. Então, eu advogo, é uma ideia nossa, do nosso grupo, que Maceió volte a ter um polo industrial.
Mas como eu falei, um polo industrial, que ele não é só indústria, ele é indústria seca, ele é um centro de distribuição, ele é multissetorial. É um polo gerador de emprego, de desenvolvimento econômico, de negócios. Naquele entorno do Benedito Bentes, onde eu falei aqui, exemplifiquei, por entender que ali você está dentro da Grande Maceió, mas você não precisa produzir e está dentro do trânsito de Maceió. O Benedito Bentes, a parte alta, é um celeiro de mão de obra, sobretudo para esses fins. Benedito Bentes, Graciliano. Número de desempregado também altíssimo, mas das pessoas que trabalham na indústria. Se você acordar e sair 5 horas da manhã, você vai ver centenas ou milhares de pessoas de bicicleta, descendo para ir para a indústria, descendo, ou ônibus, levando as pessoas daqui para Marechal, trabalhar nas indústrias de lá. Então isso é sinal de que mão de obra nós temos. Segundo, Maceió tem um distrito industrial, que não atende mais às expectativas por conta do tempo. Então Maceió precisa ter um polo industrial. O terceiro que é fundamental, você imagina, eu estou ali perto da BR-104. Quando você sai no aeroporto, você pega ali a BR-101, BR-104, BR-101, você vai por ali, Sergipe, Bahia, Recife, Fortaleza, Natal, em vias duplicadas. Então você não precisa produzir, e na hora da produção, para você escoar a produção, você tem todo o acesso. Ah, eu quero ir para o norte. Eu quero ir para o norte. Eu vou pegar a direita, Flamenguinha, vou sair em São Luís de Quitunde. E tem um detalhe importante. A usina Cachoeira do Mirim deixou de operar. E hoje a usina Cachoeira do Mirim, assim como outros empresários, a produção e a plantação é de quê? Eucalipto. E aquele eucalipto com um polo industrial, o que é que nós vamos incentivar? A indústria que utiliza o eucalipto. Povelaria, papel, que ali você tem a celulose. Então você tem uma estrutura de polo industrial pronta. Nós temos ali a escola do SESI, nós temos o Senai na região. A UFAL também. A UFAL próxima. Nós temos o aeroporto. Ah, eu mandei um técnico, um engenheiro, um especialista, chegou em Maceió. Ele com 3 quilômetros, quando ele chegar no aeroporto, ele já está na área do polo industrial. Então não tem nada que impeça a construção. Deixa eu dar mais dados. Nós temos ali agora uma subestação da Chesf. Aquela região é rica em água. A Algás passa bem perto. A estrutura da Algás de gás passa bem próximo, geograficamente. Mão de obra, estrutura pronta, você já tem as vias de acesso. Você não vai precisar asfaltar, você não vai precisar criar vias de acesso. O trabalhador próximo de casa. Então é por todos esse ciclo de possibilidade que entendemos que o polo industrial no Benedito Bentes é totalmente viável. Aquela feira no Benedito Bentes 2 afeta até a logística do trânsito local. Qual seria a solução ali para aquela feira? Porque você falou que quando existe um setor que gera emprego, é bom, ele causa dignidade, mas você citou que o plano do polo industrial, até geograficamente localizado, ele é vantajoso, porque não vai pegar trânsito, vai ter uma ligação com o aeroporto, as praias do litoral norte. Mas a feira em si do Benedito Bentes traz muito essa dificuldade. É localizada em um local que tem apenas uma via de cada lado para se locomover com o veículo. Aos finais de semana, que é o dia que é mais viável para quem tem um trabalho comum, que trabalha durante a semana e folga o final de semana, que vai pegar uma praia, atrapalha muito o trânsito. Eu já vi inúmeros políticos chegar ali e fazer propaganda eleitoral, eu digo eleitoral porque nada foi concretizado. Qual seria a solução, na sua opinião, para que houvesse uma resolutiva daquele problema ali em si? Wesley, Nicolas, aquela feira está ali há praticamente 25 anos. E aí o bairro foi crescendo, né? Mas há 25 anos começou a se instalar ali. Hoje, mais de 200 famílias dependem daquele espaço. Eu sou literalmente contra a chegar ali e tirar aquelas pessoas e dizer, a partir de hoje vocês estão fora. Sou contra. Porque se eu sou um entusiasta da renda, de que as pessoas possam trabalhar e ganhar o seu dinheiro digno, eu não vou poder dizer aqui que tirem amanhã as pessoas sem ter a infraestrutura social para eles. Também não adianta colocar ele lá naquele mercado público do Benedito Bentes, que foi construído em 86.
Vai lá conhecer o mercado público do Benedito Bentes. Já não dá para quem está ali. As pessoas reclamam. Porque é simples, isso é uma questão de urbanismo. As pessoas costumam comprar próximo da onde mora. Você acha que as pessoas do Benedito Bentes 2 vai sair dali para ir para o mercado do Benedito Bentes? Você acha que o cara que mora lá na Gaçatota, no Mucamba, ele sai de lá para comprar o tomate, a cebola? Não vai, isso é fato. As pessoas compram perto de casa. O Benedito Bentes 2 cresceu. Aquela via do 2, ela tem uma simbologia. Sabe o funil? A Avenida do Benedito Bentes 2, o funil. Quando chega lá no final ali, que vai fazer esquerda Frei Damião, direita Bela Vista, Cidade Sorriso, ele é a parte maior do funil, né? Ele vai fazendo o seguinte. Então, qual é o grande problema? O Benedito Bentes cresceu dentro do Benedito Bentes 2, aí vem Ecovia Norte, todos os novos conjuntos construídos. A via do Benedito Bentes 2 é a única a interligar essa região toda. E eu sou a favor que os feirantes possam ir para um local dentro da estrutura do 2. É simples, eu falei aqui no início do bate-papo. Existe o Instituto da Desapropriação. O município poderia e deve desapropriar uma quantidade de casas ali no 2, indenizar pelo valor, o valor real, fazer como o Batista fez no estacionamento dele, telar, fazer uma tela, asfaltar, botar iluminação e dizer, olha, a partir de hoje, todos os feirantes que estavam aqui no canteiro central vão para esse espaço. Uma feira livre. Organizada. E, na hora que você colocar na nova feira livre, você tem que colocar a fiscalização de canto a canto para evitar que novos feirantes, novas pessoas venham e ocupem. Mas chegar ali e tirar, e aí, consequentemente, você resolve 2 problemas. Você mantém a economia das pessoas que viviam daquilo ali. Melhora, porque você vai dar infraestrutura, vai colocar banheiro. Ora, se um privado, como o supermercado Preço Bom, conseguiu fazer um grande estacionamento, o dinheiro do cara é privado, é suado, trabalha todo dia. Vocês acham que o público não consegue? Que o município não consegue? Olha lá, uma pela outra, eu entendo que 20, 30, 40 casas, uma pela outra aí, a 200 mil, 300 mil, 10 milhões de investimento. Mas é necessário, você vai salvar empregos, você vai salvar a economia local, você vai dar às pessoas que moram no Benedito Bentes 2 um espaço digno de uma feira livre, o poder público vai exercer o seu papel e vai resolver o problema da feira. Agora, dizer a mim que amanhã você vai colocar lá o poder de polícia, a fiscalização e tirar mais de 200 pessoas, começou, porque lá na hora que começou o primeiro, o município não tirou. Por que se deixou passar 25 anos? Se o município sabia que o planejamento era que Maceió cresceria para aquela região. Eu estou nela desde os 14 anos. Havia sempre uma cobrança de que um dia eu poderia ser candidato. Eu sou muito dessa linha de que a gente precisa estar preparado para os momentos da nossa vida. Então, ser candidato, eu tinha que, primeiro, entender que eu tinha um currículo para mostrar à sociedade. Era uma eleição proporcional, mas eu não queria caminhar por aí. O que é que você é? Por onde você passou? O que é que você fez? Não fiz nada. Eu não tenho convicção do que eu quero. A vida a gente aprende todos os dias, né? Não estou dizendo aqui que eu sou mestre em nada, não. Todo dia eu estou aprendendo. E aí, rapaz, na hora agora, vamos. Eu disse, ó, eu preciso ter a certeza em mim que eu tenho condições de ser candidato. E eu me senti preparado para isso, pela longa trajetória de vida. E eleição, a gente não tem o eu. Eu não tive 3 mil votos. Eu fui o nome que representei um projeto. Pessoas acreditaram nesse projeto lá atrás, desde o início. Outras foi chegando a partir do que o projeto iniciou. E o projeto iniciou desde 1998, quando eu tinha meus 14 anos, que comecei a entrar, como a gente falou no início, na vida pública. Eu não era nem nascido. Começar a participar das composições. Eu tinha meus 14 anos de idade. Então isso é uma construção. No meio, alguns deixaram, outros se agregaram, e a gente foi. Aí agora a gente lançou uma candidatura. Com um propósito claro e evidente, que a grande base era o bairro do Benedito Bentes, pelo tamanho da população, pela nossa história. Mas aí eu também já estava na advocacia, eu já andava Maceió todo, teve o envolvimento de um grupo de pessoas. Fomos para uma campanha. Quando eu resolvi ser candidato, primeiro eu entendi o seguinte, eu disse, olha, quando for dia 15 de novembro, ganhando ou perdendo a eleição,
Eu quero descansar tranquilo em paz. Eu não vou fazer loucura. Não vou prometer o que eu não posso fazer. Eu não vou sair por aí cadastrando e comprando o voto de ninguém. Eu vou apresentar propostas, ideias, vou fazer o que eu sempre fiz e continuo fazendo. Apoiando o que eu acredito, defendendo a sociedade, porque eu faço parte dela, e, de certa forma, mantendo o nosso grupo político. E foi isso que eu fiz. Então, eu confiava muito no resultado da eleição, que de certa forma teríamos uma quantidade de votos. Isso é imprevisível porque a gente lançou ideias, lançou propostas, construímos a nossa vida, e um foi pedindo, o outro foi pedindo e foi acreditando no projeto, mas você não sabia se você ia ter 500 votos, 100, 200, 1.000, 3.000, 5.000, 6.000 votos. Mas o melhor resultado da eleição foi depois. A consciência tranquila, continuar fazendo política, poder voltar em cada local por onde eu passei. Conheço muitos políticos que tiveram uma experiência numa eleição e tinham medo de entrar no supermercado, num bairro, porque tinha medo de ser lixado, vaiado, porque prometeu o que não poderia cumprir, ou que até já sabia que não podia cumprir pela ambição do poder. Você conseguia andar em todos os lugares. Como é a sua vida hoje? Do mesmo jeito. Eu assim, porque eu disse, olha, eu não vou fazer loucura. A política que eu gosto é a política boa. Eu não vou fazer disso aqui, eu não vou sair por aí prometendo que eu não posso. Não, você pode fazer, ganha eleição, depois resolve. Não. Eu não quero encontrar uma pessoa na rua e dizer, você passou na minha casa, me prometeu isso, fez isso e você não fez. Não é esse o sentido. Ninguém nasce político, você nasce cidadão, você nasce ser humano. É da sua personalidade. Se você gosta de enganar as pessoas, desonrar compromisso, isso é da sua conduta. Você vai ser assim na sua profissão, no seu comércio, na sua rua. E eu não vim para a política para isso. E nosso grupo não queria isso. Até porque é um histórico de luta de pessoas que nos acompanham. Então, o resultado da eleição, eu sempre digo o seguinte, ele não foi exitoso porque a gente não conseguiu o mandato. Mas ele foi bom porque saímos da eleição maior do que o que entramos. Alan, você teve 3.000 votos? Não, nós tivemos, o grupo teve. E aí, como você bem falou, você é advogado, respeitado, consolidado na carreira. Você já pensou em desistir da política por conta de algum problema que teve? Essas dificuldades encontradas? A gente pensa direto. Já recebi muito conselho. Rapaz, olha, eu digo a você o seguinte, a minha estrutura pessoal, e uma das coisas que mais me ajudou a ser candidato foi de fato a advocacia. Eu sou advogado de carteira assinada, política para mim não é profissão e nem deve ser para ninguém. Isso é importante. Não existe, não existe. Vai lá no Ministério do Trabalho ou mande alguém dizer o seguinte, profissão, político, não existe. Foi coisa que criaram, mas a minha profissão é a advocacia. Então, talvez seja isso, que quando eu andava nas caminhadas, eu dizia, olha pessoal, ganhando ou perdendo a eleição, eu vou continuar advogando. Se eu amanhã virar vereador, eu não vou deixar a advocacia. Porque o mandato, ele é 4 anos. A minha profissão não. Eu ralei muito para ter os meus clientes, para os meus clientes virarem meus amigos, para confiar em mim. A advocacia, você precisa confiar para as coisas dar certo, não é do dia para a noite. Então isso levou um histórico. Eu não posso abandonar a advocacia. E a minha advocacia é onde tiro o meu sustento. Agora, a política é um instrumento transformador. Eu gosto dela para transformar. Então eu dizia isso na minha campanha e de fato, no outro dia que eu perdi a eleição, eu descansei. Segunda, terça eu estava advogando normal. Como advogo todos os dias. Eu ocupo cargo público, todo cargo público que eu ocupo, eu faço questão de dizer. Eu nem vou fingir que estou aqui. Eu vou vir, se é para assumir, eu assumo. Agora eu não deixo a minha advocacia. Porque cargo público também é hoje sim, amanhã não. A minha advocacia eu sei o quanto eu ralei. E ela é o meu sustento. Sim. O espaço político é para eu poder contribuir com a sociedade. É para poder... eu chego numa secretaria, se eu puder ali plantar uma semente e colher aquele fruto para a sociedade, eu já estou feliz porque algo eu fiz pela sociedade. É assim que eu penso a política. Então ela não pode ser profissão. Verdade. E é isso que o Nicolas colocou. Quando você pensa em desistir, você olha que você já caminhou mais, o caminho já foi muito mais longe, muito mais longo do que o que você tem hoje. Então, e quando você pensa em desistir, você lembra que muitas pessoas acreditam em você no dia a dia. Então isso não é um projeto meu, não depende só de mim, eu não posso ser covarde. Já passamos por momentos muito mais difíceis na vida. Eu tenho pessoas, eu tenho num grupo político
5, 6, 10 pessoas que estão comigo desde quando eu iniciei na política. São mais de 20 anos juntos, acreditando, sonhando. Eu sempre digo que na vida há mais dias de luta do que de glória. Um exemplo clássico disso. Você estuda na faculdade, seu curso foi de quantos anos? 5. 5 anos você lutou. Qual foi o dia de glória? O dia que você se formou. Não é verdade? Então você lutou 5 anos. Né? Então é exatamente assim. Você estuda. Em sorriso de sinceridade. E ele pensando, porra, eu acho que ele ficou procurando. Outro dia ele. Mas é porque assim, justificar aqui para os nossos ouvintes, é que o meu dia mais emocionante, na verdade, foi o meu TCC. Porque minha família estava toda reunida, foi um dia muito emocionante. Eu estudei em Penedo, então tinha dificuldade de locomoção para eles irem até lá. Então, quando eu vi meu irmão, minha mãe, meu pai, minha irmã chegando lá para ver o TCC, foi um dia muito especial, assim. Foi mais importante do que o dia que eu colei grávida. Agora você tá perguntando para mim e eu tô. Agora eu vou lhe perguntar. Mas para chegar ao TCC, levou quantos anos? Levou 4 anos e 7 meses, por aí. Você lutou 4 anos e 7 meses para poder ter o TCC. Então, a vida é assim. A maioria dos nossos dias são de lutas. Para poder ter um dia de glória. Então, se você, por exemplo, um processo. Você passa um processo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10. É uma incógnita, né? Aí quando ele termina, ele é um dia de glória. Você ganhou uma sentença. Sim. Então a gente luta mais. Então a política para mim, ela é dias de luta. Poucos dias são de glória. Se fosse assim, quando eu terminei a eleição, que não ganhei a eleição porque não perdi, eu deixei de ganhar a eleição, eu desistiria. Mas eu continuo. Já são mais de 20 anos. Não é o fato de ter um mandato que me faz estar na política. Não foi isso que eu entrei. E tem um detalhe de oportunidade. Sabe por quê, Nicolas e Wesley? Como eu fui criado sem pai, minha mãe era uma assalariada e eu morava no Benedito Bentes, tudo que eu sou hoje, várias pessoas me deram oportunidades. Eu nunca tive família para acreditar, para dizer assim, ó, meu pai ou meu avô é um grande advogado. Eu tenho uma grande empresa de um tio. Meu tio é político, vai me arrumar um emprego. Eu saí para a rua com 14 anos, não tem ninguém da minha família, meus irmãos, mãe envolvida em política, e saí. E as pessoas olhavam para mim, eu, raquítico, magrinho, 14, 15 anos de idade. E aí eu fui conhecendo gente, por exemplo, que tinha idade de ser meu pai, de meu avô, que não sabia de nada. E foi dizendo, não, vou dando uma oportunidade. Vamos aqui dando uma oportunidade. Então isso foi. Foi uma construção, né? Uma construção de oportunidade. Então, já imaginou se você é um cara que saiu daqui, foi estudar em Penedo, eu conheço um pouco da sua história, se formou e tal, tá aí continuando estudando e tal. Na hora que você tiver a oportunidade de dar a oportunidade a outra pessoa, se você não fizer isso, você é egoísta. Você foi um cara que teve oportunidades. E não foi sua família só que deu. Pessoas acreditaram em você sem nem lhe conhecer. Verdade. É por isso que eu gosto da política. É por isso que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dar a oportunidade, eu faço porque eu recebi. É por isso que eu gosto dela. É por isso que eu sei que ela é transformadora. Na hora que você consegue empregar alguém, na hora que você faz um curso profissionalizante para alguém, como nós temos no nosso Instituto IVA, na hora que você consegue levar uma escola. Eu advogo, no Benedito Bentes como advogado, eu nunca ganhei R$1. E o que eu tenho de causa no Benedito Bentes? Todas de graça. Aí você vai me perguntar por quê? Porque eu não vou me sentir bem chegar na casa de uma pessoa em uma grota, Nicolas, e ver a mãe, uma avó, vender uma geladeira, uma televisão, fazer um empréstimo, se sacrificar, porque precisa ter acesso à justiça. É um direito já que é. Não vou. Eu preciso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu tive oportunidade. Eu tenho para mim que aquele dinheiro não vai ajudar no meu crescimento financeiro nem pessoal. Aquilo, ao contrário, vai atrapalhar. E assim, Deus nunca me deixou faltar nada. Da origem que eu vim, eu tenho certeza que do ponto de vista estruturante, não estou falando de dignidade, de educação, minha mãe sempre nos deu muito bem isso. É um exemplo para mim. Da origem que eu vim, do ponto de vista estruturante, eu tenho muito mais do que o início. E de forma digna, de forma correta. Então não vai ser... Eu não vou fazer uma advocacia predatória, eu não vou ver em tudo dinheiro. Então lá no bairro onde eu nasci, que eu me criei com meus 4 anos de idade, eu costumo, sempre que eu posso,
advogar de forma gratuita, porque é uma forma de retribuir por tudo que eu recebi de oportunidades, por tudo que o bairro sempre me recebeu muito bem. Ali estava a minha infância, ali está a minha juventude, ali está a minha política, e as pessoas acreditam muito nisso. Entendeu? Então, isso vale muito. Deixa eu lhe dizer, não é fácil, né? Dar com as pessoas, conviver, os egos, os interesses individuais. Mas isso é como eu falei, já estamos há 22 anos. Eu comecei a liderar cedo. E aprendi que a liderança ela inicia quando ele tem capacidade de ser liderado. Então eu gosto muito do diálogo. Eu aprendi a fazer política de grupo, no coletivo, eu discuto tudo. Não existe o eu, até porque hoje não existe o Alain Pierre. Por trás do resultado que houve, de todo esse trabalho, houve uma história que muitas pessoas se envolveram. Então, para você manter um grupo político, para você manter um grupo de pessoas sonhando, participando da política ativamente, contribuindo, é necessário, Nicolas, você está sempre reunindo, conversando. Eu acho que a grande arte é a arte do diálogo. A honestidade, a transparência, saber dividir, saber compartilhar, oportunizar, deixar de lado a política da evolução familiar, pensar só em você. Eu estou liderando, quem tem as oportunidades políticas sou eu. Eu vou lançar minha esposa conselheira tutelar. Se eu não for candidato a vereador, é meu irmão. Falar em esposa, a gente tem uma presença ilustre aqui da Priscila Veloso dizendo: libera meu marido que estamos com compromisso. Rapaz. Tem um compromisso. Segura aí, Priscila, um pouquinho, tá? Diga ao aniversariante que o casamento, que daqui a pouco ele chega, o assunto está excelente e a gente ainda tem muita pergunta, minha filha, pro Alain. Então segura um pouquinho, o pessoal tá gostando, tá? Já já ele chega. Aproveita esse tempo pra se arrumar, né? Já que a mulher demora um pouquinho se arrumando. Fazendo a maquiagem, mas ela tá correta. E o pior é que o aniversário acaba às 10 horas, né? Então eu já vou buscá-la. Eita, meu Deus. Mas assim, o papo tá muito bom, assim, eu peço desculpa. Ela vai dizer: rapaz, você já passa o tempo todo na rua, até no dia do aniversário de uma amiga nossa é assim. Mas vamos lá. Então, assim, essa questão da política, eu sempre entendi, me formei, que a política ela se faz com democracia, escutando, entendendo que as suas vontades, ela tem que se diminuir, e o que tem que aumentar, e o que tem que ser pensado é as vontades de grupo, é do coletivo. Então, sempre pensei assim, eu sou um cara do diálogo. Por conta disso, graças a Deus, a gente mantém um grupo que não é um grupo, são amigos. E esse grupo só cresce mesmo nas dificuldades.